Olá, meus amores. Meu nome é Dona Aldenira, mas podem me chamar só de Vó Alda. Eu tenho 78 anos e carrego nas costas uma vida inteira de histórias. Algumas fazem sorrir. Outras... só Deus e meu travesseiro sabem quantas vezes me fizeram chorar. Mas essa aqui... essa é diferente. Essa é sobre o silêncio. Sobre o que não se diz, mas se sente. Sobre crescer mulher num tempo em que a gente só existia quando era para servir. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo, hein? Escreve aqui nos comentários que eu adoro saber até onde minha voz está chegando. E, por favor, curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar contando essas histórias que tanto viveram em silêncio. Respira fundo. Essa história vai te apertar o peito. Não dessas mudas que não falam, mas muda de espaço, muda de vontade, muda de valor. Eu era a terceira filha de uma família que morava num sítio simples, no interior de Minas, no comecinho dos anos 60. Meu pai tinha mãos grossas e voz fina. Quando ele falava, ninguém ria. Quando ele calava, todo mundo tremia. Minha mãe era uma sombra. Cuidava da casa, dos filhos e do suor do marido. Dizia sim pra tudo, mesmo quando os olhos queriam dizer não. Eu achava que era isso que significava ser mulher. Quem me criou mesmo foi minha avó, mãe da minha mãe, a velha Dona Hermínia, uma senhora dura feito pedra e fria feito garrafa d'água no poço. Ela tinha uma frase que vivia repetindo como se fosse bênção. Mulher que fala demais perde o marido. Aguenta calada que o mundo é dos homens. Eu ouvi isso a vida inteira. No começo, achava que era só um jeito dela brincar. Depois, entendi que era regra. Eu devia ter uns 5 anos. Lembro do cheiro de feijão no fogão de lenha, da fumaça na janela e do rádio tocando uma música que falava de saudade. A lembrança não é feliz. Meu pai chegou em casa com cheiro de pinga e barro. Gritou com a minha mãe porque a comida não estava quente o suficiente. E então, ele jogou o prato no chão. Eu chorei. E minha avó me puxou pelo braço, forte, e sussurrou no meu ouvido. Engole o choro. Mulher não faz escândalo. Naquela noite, dormi com o gosto do susto preso na garganta. Aos 7... eu gostava de brincar no terreiro com bonecas de sabugo de milho. Mas meu pai dizia que aquilo era coisa de vagabunda. Então passei a ficar sentada, com as mãos no colo, olhando o tempo passar. Minha avó elogiava. Dizia que eu estava ficando moça direita. Mas por dentro, eu só queria correr. Só queria gritar. A gente era treinada para isso. Servir sem perguntar. Aceitar sem contestar. Ficar bonita pros outros e invisível para si mesma. Não foi com violência. Foi com normalidade. Um vizinho amigo do meu pai veio nos visitar. Eu tinha 9 anos. Ele me pôs no colo e começou a passar a mão no meu cabelo, dizendo que eu parecia uma bonequinha de louça. Ninguém falou nada. Minha mãe olhou, depois abaixou os olhos. Minha avó virou as costas e foi bater a roupa no tanque. Naquela noite, tive pesadelos. Mas aprendi que isso era coisa da minha cabeça. Fui crescendo assim, obediente, calada, comportada. Quando comecei a virar mocinha, minha avó dizia que eu tinha que andar de cabeça baixa e saia longa, para não atiçar pensamento ruim nos outros. Se alguém fizer alguma coisa, a culpa vai ser sua, minha filha. A culpa. Ela se tornava uma roupa. Eu vestia todos os dias. Eu gostava da professora. Ela falava manso e elogiava quando eu lia bem em voz alta. Um dia ganhei uma fita azul para amarrar no cabelo. Cheguei em casa sorrindo. Meu pai perguntou de onde era a fita. Disse que ganhei da professora. Ele ficou quieto. Naquela noite ele queimou a fita na chama da lamparina. Disse que mulher direita não aceitava presente de estranho. E minha avó só disse: melhor ele bravo do que longe.
Eu aprendi que quem fala demais apanha sem ninguém ver. Aprendi a ouvir as coisas e guardar tudo dentro de mim. Aprendi a chorar baixinho no galinheiro, onde ninguém me ouvia. E foi assim que cresci, com a certeza de que minha voz não importava, com medo de ser vista e também de ser esquecida. Mas um dia tudo mudou. E não foi porque o mundo ficou mais justo. Foi porque eu não cabia mais no silêncio. Eu sempre ouvi dizer que um nome é uma herança. Na minha infância, isso era quase uma maldição. O sobrenome do meu pai era respeitado, ou, melhor dizendo, temido. Ele era conhecido na região por ser homem de palavra. Daqueles que se fazia obedecer com um olhar, sem levantar muito a voz. Mas em casa, não era só o olhar que mandava. Eu tinha 13 anos quando a sombra dele passou a ser maior do que qualquer luz que eu tentasse acender dentro de mim. Naquela época, a gente morava numa casa simples, de madeira escura e telhado barulhento. Quando chovia, cada gota parecia bater dentro da minha cabeça. Eu ficava deitada fingindo que dormia, com o coração acelerado, esperando o som das botas dele batendo na varanda. Meu pai trabalhava longe. Às vezes passava dias fora. Quando voltava, a casa inteira mudava de tom. Minha mãe parava até de respirar direito. Minha avó passava a mão no avental, dava um suspiro e dizia: "Endireita essa postura, menina. Seu pai tá chegando." Eu não entendia por que meu corpo reagia com medo antes mesmo de ouvir a voz dele. Naquele ano, minha menstruação veio pela primeira vez. Minha mãe tentou me explicar o básico, com vergonha no rosto. Mas minha avó cortou o assunto. "Agora que virou moça, trate de se comportar dobrado." Ganhei saias mais compridas, horários mais rígidos e olhares ainda mais pesados. Meu pai mal me dirigia a palavra. Quando falava, era para mandar. E eu obedecia. Sempre. Uma noite chovia muito. A enxurrada descia pelo quintal e o barulho da água misturava com os estalos da madeira da casa. Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar, quando meu pai entrou com o rosto sério, molhado da chuva. "Cadê tua mãe?" Ele perguntou seco. "Foi dormir, pai." Respondi baixo, sem tirar os olhos do prato que enxaguava. Ele ficou me olhando por alguns segundos longos. Parecia medir cada palavra que não disse. Então se aproximou devagar e passou atrás de mim, pegando uma cumbuca na prateleira. Nesse pequeno movimento, senti o ar da cozinha mudar, como se o vento tivesse parado de soprar. Ele não falou mais nada, mas na hora de sair, esbarrou de propósito no meu ombro, forte, me fazendo derramar a bacia d'água no chão. A água espalhou. Meu corpo tremeu. Ele me olhou com um certo desprezo nos olhos e disse: "Mulher que não presta atenção no que faz, acaba dando trabalho." E saiu. Não era a primeira vez que eu sentia algo ruim vindo dele. Mas naquela noite, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Chorei ali mesmo, no chão molhado da cozinha, limpando com o pano de prato. Quando minha mãe me viu, perguntou se eu tinha escorregado. Eu balancei a cabeça afirmando, mesmo com os olhos vermelhos. Ela suspirou e voltou pro quarto. Ninguém queria saber a verdade. Era mais fácil aceitar a versão silenciosa da dor. Poucos dias depois, minha avó me mandou buscar lenha no paiol. Era longe, e o sol já começava a cair. Peguei o caminho sozinha, abraçando a cesta com força, como se ela pudesse me proteger de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Cheguei lá e comecei a juntar os gravetos, empilhando devagar, rezando baixinho para voltar antes de escurecer. Ouvi passos atrás de mim. Meu corpo congelou antes mesmo do som se tornar claro. Eu não precisei olhar. O peso da presença, o cheiro de fumo e suor, o silêncio que vinha com ele, tudo me dizia que era o meu pai. Ele ficou parado ali por um tempo.
Eu sentia os olhos dele nas minhas costas, mas continuei mexendo na lenha, tentando parecer tranquila, embora minhas mãos tremessem. Tá virando moça, né? Já tá diferente, ele disse com a voz baixa e lenta. As palavras eram comuns, mas o jeito como ele disse... não era. Tive vontade de correr, mas fiquei parada com o corpo duro como pedra. Ele se aproximou devagar, e por um momento, o som da mata sumiu. Não dava para ouvir nem os passarinhos. Então ele passou por trás de mim, quase roçando no meu ombro, e pegou uma tora de madeira. Nesse pequeno movimento, ele esbarrou de propósito em mim. Forte. A cesta caiu. A madeira rolou. O susto me fez recuar. Ele me olhou, como se tivesse feito sem querer. Mas nos olhos dele, eu não vi arrependimento. Vi algo que naquela idade eu não sabia explicar. Só sentia. E doía. Se derruba as coisas à toa assim, imagina quando virar dona de casa. Disse como se fosse uma piada. E foi embora com um meio sorriso que apagou todo o pouco de luz do fim da tarde. Naquela noite, meu braço ficou com marca roxa. Escondi com um pano, como se fosse parte da roupa. E foi ali que eu entendi de verdade o que a minha avó queria dizer com mulher tem que aguentar calada. Ela não falava de paciência. Ela falava de sobrevivência. Comecei a evitar meu pai. Entrava nos cômodos só quando ele não estava. Comia depressa, evitava fazer qualquer barulho. Minha mãe fingia que não percebia. Minha avó fingia que isso era normal. E talvez fosse, naquele tempo. Na escola, a professora me chamou um dia e perguntou por que eu andava tão distraída. Quase contei. Mas lembrei do nome que carregava. Do medo de sujar a honra da família. E se ninguém acreditasse em mim? Então sorri, baixei os olhos e disse: é só cansaço, professora. Lá em casa tem muito trabalho. Ela acreditou. Ou quis acreditar. Naquele tempo ninguém ensinava uma menina a pedir ajuda. Ensinavam a cozinhar, costurar, calar a boca e baixar os olhos. E foi assim que aprendi a viver com medo, com dor e com um nome que pesava mais do que o mundo inteiro nas minhas costas. Mas a vida... a vida tem seus giros. E um dia eu ia descobrir que a força que eu tanto procurava nos outros estava escondida dentro de mim. Dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas às vezes, o que se abre não é uma porta, é uma cela. Quando minha avó disse que eu ia casar, eu só tinha 15 anos. Não havia pedido de opinião, nem conversa. Ela apenas colocou meu vestido mais simples em cima da cama e disse: vê se apruma, que o moço vem hoje com o pai acertar tudo. Tudo! A palavra ecoou na minha cabeça como um destino já selado. Eu não era gente. Eu era parte de um acordo. O moço era João Batista, filho do dono de terras da região vizinha. Tinha o dobro da minha idade, mãos pesadas e voz grossa. No dia que veio nos visitar, me olhou dos pés à cabeça como quem escolhe aqui um cavalo para comprar na feira. Não perguntou meu nome. Só disse: essa aí dá pro serviço. E tem braço bom. Minha avó sorriu, satisfeita. Meu pai, calado, assentiu com a cabeça. Minha mãe... abaixou os olhos e saiu da sala. Eu fiquei ali tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No mês seguinte, sem festa, sem igreja, sem flor no cabelo, eu fui levada para a casa dele. Uma casa maior, com janelas largas e chão de tábua corrida, mas onde o ar parecia mais pesado que em qualquer outro lugar que já estive. A sogra me recebeu com um pano de prato na mão e a testa franzida. Espero que saiba cozinhar e cuidar de homem, disse sem olhar nos meus olhos. Respirei fundo. Sorri, como se aquilo fosse normal, e talvez fosse para elas. Nos primeiros dias eu fiz de tudo para não causar problemas. Acordava antes do sol, preparava o café,
Lavava a roupa no tanque até a pele dos dedos abrir. Quando ele chegava da roça, eu colocava a comida no prato. Servia em silêncio. Tentava ser o que me ensinaram. Invisível, mas eficiente. Mas João não era só exigente. Ele era imprevisível. Um dia ele chegou reclamando da comida. Disse que o feijão estava duro. "Isso aqui tá comida de porco", falou jogando seu prato no chão da cozinha. Eu me abaixei para limpar. Ele ficou parado, olhando. Não ajudou. Quando terminei, ele me puxou pelo braço, forte. "Aprende, mulher. Aqui não é casa da mamãe, não." E foi a primeira vez que senti mais medo do que já sentia do meu pai. Os dias seguintes foram todos iguais. Silêncio, trabalho e tensão no ar. Cada barulho de porta abrindo fazia meu coração disparar. A casa era cheia de regras. Eu só podia sair para ir na venda. E mesmo assim, com o aval da sogra. Receber visita? Nunca. Escrever carta para minha mãe? Só se ela visse antes o conteúdo. Era como se eu tivesse sido enterrada viva dentro de um casamento. João não era de conversar, mas era de cobrar. Se a casa não estivesse impecável, se o arroz não estivesse soltinho, se eu não sorrisse na hora certa, ele mudava o rosto. E o jeito como ele me olhava, principalmente à noite, não era olhar de marido, era de dono. Certa vez acordei com um susto no meio da madrugada. A luz da lamparina lá ainda acesa. Ele estava sentado na beirada da cama, me olhando como quem observa um bicho estranho. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu: "Tava lembrando que teu pai disse que você era calada. Mulher calada vale ouro." Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ali, naquele instante, eu soube que ninguém esperava que eu fosse feliz. Só esperavam que eu aguentasse. Fiquei 2 anos naquela casa. 2 longos anos. Ninguém me dava parabéns no aniversário. Ninguém perguntava se eu dormia bem. Ninguém queria saber o que eu sonhava. Eu virei uma sombra que lavava, passava, cozinhava e obedecia. A sogra dizia que isso era ser mulher de verdade. E minha avó, quando escrevia, repetia: "Aguenta, minha filha. Casamento é assim mesmo. Melhor com um bruto do que sozinha no mundo." Mas havia um lugar onde eu encontrava alívio. No fundo do quintal tinha uma mangueira alta, com sombra fresca. Ali eu ia sentar todo fim de tarde. Ficava olhando o céu mudar de cor e às vezes conversava baixinho com Deus. Se o Senhor tá me ouvindo, me dá um sinal que isso um dia vai passar. Não sabia se ele escutava, mas eu escutava a mim mesma. E aos poucos comecei a perceber que aquela menina que eu fui ainda vivia dentro de mim, escondida, pedindo para sair. A gota d'água veio num domingo. Ele chegou da roça irritado, jogou a camisa suja em cima da mesa e reclamou que o frango estava sem sal. Eu respondi com a voz mais baixa que consegui: "É que a senhora sua mãe pediu para fazer sem." Ele me olhou. Silêncio. Então, com um tapa, derrubou o prato da mesa e gritou: "Da próxima vez, faz como eu mandar." O prato quebrou. O barulho acordou todo mundo. A sogra veio, viu a cena e mandou eu limpar sem dizer uma palavra. Naquela noite fui dormir no escuro, de bruços com o rosto molhado. Mas algo em mim tinha mudado. Eu não chorava de medo. Chorava de raiva. No dia seguinte fui até a mangueira. Fiquei ali, em silêncio, até o sol descer. E decidi. Eu ia sair dali. Não naquele dia, nem na semana seguinte. Mas um dia, eu não sabia como. Só sabia que não ia morrer naquela casa. E foi essa pequena certeza que acendeu uma luzinha dentro de mim. Pequenina, mas viva. Ninguém me disse que casar era trocar uma prisão por outra. Cresci achando que a casa do meu pai era dura demais, que minha avó exigia demais, que minha mãe era silêncio demais. Mas quando fui levada para a casa do João,
percebi que existia um mundo ainda pior. Um mundo onde ninguém se importava se eu existia, desde que eu fizesse tudo o que esperavam de mim. Os primeiros meses foram cheios de medo, mas com o tempo, o medo virou rotina. E a rotina virou uma espécie de ausência. Eu acordava, fazia o café, limpava a casa, cuidava das galinhas, esquentava a água do banho, preparava o almoço, lavava a louça, costurava a roupa rasgada da sogra, servia a janta, recolhia o lixo, deitava na cama e amanhecia no mesmo lugar. Meu nome foi desaparecendo. Ninguém me chamava de Alda. Era a menina, a mulher do João, a fulana da casa do Batista. Nem minha sombra tinha mais vontade própria. João chegava sempre no mesmo horário. Botas sujas de terra, olhar duro, testa franzida. Esperava a comida quente, o prato cheio, a toalha limpa. Se não estivesse do jeito que queria, o problema era meu. Custa fazer uma coisa certa? Isso é jeito de arrumar uma mesa? Vai me servir isso aqui mesmo? Aquelas frases se repetiam tanto que depois de um tempo, eu comecei a ouvir até quando ele não estava em casa. Teve uma noite em que o feijão passou do ponto. A sogra falou que eu tinha deixado no fogo por descuido. João não perguntou, só jogou a panela na parede. O barulho foi tão alto que assustou até o cachorro do quintal. Ele me empurrou com a força de quem quer ensinar algo com as mãos. Não deixou marcas visíveis, mas por dentro, algo se partiu. Naquela noite, fui dormir no chão do quarto. Ele nem ligou. Disse apenas: "Quando aprender a ser mulher, volta pra cama." Foi ali que me dei conta de algo terrível. Eu não era amada. Eu nem era respeitada. Eu era apenas esperada. Esperada pra servir, pra calar, pra obedecer. E foi aí que entendi. Eu não era importante nem como filha, nem como esposa. Na casa da minha família, pelo menos minha mãe olhava nos meus olhos de vez em quando. Lá, na casa do João, ninguém me via. Podia estar doente, sangrando, cansada, chorando, que ninguém notava. Ou fingia não notar. Certa vez eu caí do banquinho tentando pegar uma travessa na prateleira mais alta. Bati a cabeça no chão. Fiquei tonta por dias, com enjoo, febre, dor nos olhos. A sogra disse que era frescura. João falou que era desculpa para não trabalhar. Fiquei de cama por 2 tardes. Na terceira, ele arrancou o lençol de cima de mim e gritou: "Aqui não tem lugar para vagabunda!" Levantei, com as pernas tremendo, e fui varrer o terreiro. Até meu corpo começou a se calar. Meus ciclos sumiram. Minhas mãos criaram calos tão grossos que parecia couro. Me olhava no espelho e via outra pessoa, mais velha, mais dura, mais calada. E a solidão. Ah, essa era a parte mais cruel. Ficar sozinha é uma coisa. Agora, viver cercada de gente e mesmo assim se sentir invisível, isso dilacera a alma. Eu andava pela casa em silêncio e ninguém me ouvia. Eu respirava e ninguém notava. Eu chorava à noite e o mundo seguia como se eu fosse só mais uma coisa no canto do quarto. Uma tarde recebi uma carta da minha mãe. Foi a única em 2 anos. Dentro, só dizia: "Sua avó morreu dormindo. Reze por ela. Espero que esteja tudo bem por aí. Sem saudades, sem como você está, sem volta pra casa." Guardei a carta dobrada embaixo do travesseiro. Chorei, mas não pela morte da minha avó. Chorei porque percebi que até minha família me tinha por perdida. No domingo seguinte, João me obrigou a ir à igreja com ele. Era raro. Mas às vezes, ele gostava de mostrar à comunidade que era homem de casa, que cuidava da esposa. Vestiu o vestido mais simples. Ele disse que estava decotado demais. Coloquei um lenço no pescoço. Durante a missa, ele me segurava pelo braço com tanta força que minha pele ficou marcada. Mas ninguém viu, ou fingiu não ver.
Quando a missa acabou, ele sorriu para o padre, cumprimentou os vizinhos e disse: "Essa aqui tá aprendendo a ser mulher. Dá um pouco de trabalho, mas aprende." Todo mundo riu, inclusive a comadre que morava na chácara ao lado. E eu sorri. Um sorriso que doía mais do que qualquer palavra que ele já me disse. Na volta para casa, ele assobiava. E eu pensava: esse é o mundo. Um lugar onde o riso esconde o grito. Onde a dor se disfarça de rotina. Onde mulher boa é mulher que cala. Nessa época, eu comecei a conversar com Deus de novo. Não para pedir para sair dali, mas para pedir para sobreviver mais um dia. Eu pensava: se eu aguentar até amanhã, talvez um dia isso mude. Talvez eu acorde e minha vida seja diferente. Mas eu sabia que não seria, porque ninguém ia me tirar dali. Se alguma coisa fosse mudar, teria que partir de mim, e eu ainda não sabia como fazer isso. Mas pela primeira vez, comecei a querer. Tem fuga que acontece com grito, mala na mão e porta batendo. A minha foi diferente. Foi silenciosa, lenta e cheia de medo. E por mais estranho que pareça, começou com um prato de arroz bem temperado e a toalha de mesa passada sem vinco. Eu já estava havia 3 anos casada com João Batista. Naquela época diziam que toda mulher precisava de um homem para chamar de seu. Mas ninguém avisava o que fazer quando seu homem te machucava mais do que protegia. João era grosso, exigente, injusto. A sogra, pior ainda, controlava meus horários, os ingredientes da comida e até a forma como eu respondia quando alguém batia na porta. "Mulher que ri demais vira falada", ela dizia. E eu aprendi a andar com os ombros baixos, os olhos no chão e a boca fechada. Tentei fugir alguns meses antes. Escrevi uma carta, escondi dentro do forro do vestido e caminhei até a venda, achando que podia deixar ali com a moça do balcão. Mas a sogra me seguiu. Disfarçada, mas me seguiu. Quando cheguei em casa, ela me tomou pelo braço e disse no meu ouvido: "Não pense que eu sou burra. Aqui ninguém foge sem eu saber." Depois disso, passei um bom tempo sem tentar mais nada. O medo me dominou de novo. Até aquela manhã. Era uma terça-feira. João tinha saído cedo para cuidar da cerca do sítio. Eu estava esfregando-se o fogão quando a sogra apareceu atrás de mim, limpando as mãos no avental. "Tô pensando em fazer a feira no sábado, mas minha coluna tá uma peste. Será que você dá conta sozinha?" Meu coração disparou. Ela nunca deixava eu sair sozinha. Me virei fingindo surpresa e simplicidade. "Dou sim, senhora. Faço tudo direitinho. Trago o troco e tudo anotado." Ela me olhou com desconfiança. "Vou pensar." Foi aí que a minha esperança nasceu. Pequenina, quase imperceptível, mas viva. Se eu fizesse tudo certo até sábado, se ela confiasse, talvez fosse minha única chance. E assim começou a semana mais longa da minha vida. De quarta a sexta, eu me tornei a melhor dona de casa daquela região. Passei as roupas sem um vinco. Fiz o arroz no ponto exato, o feijão com bastante caldo, a carne frita sem queimar. Não reclamei, não parei, não chorei. Na sexta, antes de dormir, deixei a cozinha brilhando. A sogra passou o dedo na mesa e nem poeira encontrou. Parece que aprendeu", murmurou. Eu sabia o que aquilo queria dizer. No sábado, ela me entregaria a bolsa de palha e o caderno de anotações da feira. Na manhã de sábado, acordei antes do sol. Vesti minha roupa mais simples, amarrei o cabelo num coque baixo e tomei o café da manhã com mãos firmes, mesmo com o estômago revirado. A sogra me estendeu a lista e a moeda grande de prata. "Compra só o necessário e volta antes do meio-dia. Se eu perceber que sumiu, mando o João atrás." Balancei a cabeça. "Pode deixar. Vai dar tudo certo." Sorri. Um sorriso ensaiado. Um sorriso que escondia tudo o que eu estava prestes a fazer.
Saí a pé, com a cesta vazia e a alma cheia de coragem. Não fui pra feira. Fui direto pra rodoviária. Andei devagar, para não levantar suspeita. Caminhei por ruas que conhecia de cabeça, desviando dos olhares de quem podia me reconhecer. Na rodoviária, procurei a moça do pastel. Ela já tinha me dado um pastel uma vez, quando percebeu os roxos no meu braço. Expliquei tudo em poucas palavras. Ela me olhou em silêncio, tirou do bolso uma nota dobrada e disse: "Tem um ônibus que sai para Guaraciaba às 9. Se apressa. Eles não esperam." Corri. Com as pernas tremendo, mas corri. Entrei no ônibus com a respiração pela metade. O banco era duro, a janela suja, mas aquilo para mim era palácio. Olhei para a estrada. A cada curva, eu deixava um pedaço do medo para trás. Cheguei na cidade antes do almoço. Bati na porta de uma prima distante da minha mãe. Não contei tudo, nem precisava. Ela olhou para mim, abriu a porta e disse: "Vai lavar o rosto. Aqui você pode ficar." Naquela noite, dormi num colchão simples, com um lençol fino e uma paz que eu não conhecia há anos. Ninguém gritou comigo. Ninguém me mandou calar. Ninguém me tocou sem permissão. Chorei tudo o que não chorei nos últimos 3 anos. Acordei no domingo com o sol no rosto e a alma leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu existia. Não como esposa, não como serviçal, mas como Alda. Simplesmente eu. Meses depois, arrumei um trabalho como ajudante numa pequena loja de costura. E quando consegui juntar o suficiente, aluguei meu próprio quartinho nos fundos de uma casa amarela. Na parede pendurei a única coisa que levei comigo. Uma foto da minha mãe, ainda moça, com aquele olhar de quem também sofreu calada. Nunca mais ouvi falar de João. Não sei se ele me procurou, não sei se a sogra espalhou que fugi. E, para falar a verdade, também nunca quis saber. Era como se tudo aquilo tivesse acontecido em outra vida. E de certo modo foi mesmo. Minha mãe? Nunca voltei a procurá-la. Não por raiva, não por desprezo, mas porque, no fundo, a minha mãe verdadeira já tinha me deixado há muitos anos, quando escolheu se calar diante de tudo o que me aconteceu. E essa ausência silenciosa doeu mais do que qualquer distância. Prometi para mim mesma, em voz alta: se um dia eu tiver uma filha, ela vai saber que mulher nenhuma nasceu para aguentar dor quieta. Essa foi a minha história. E se você ficou comigo até aqui, obrigada. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Me diz, você já precisou fingir normalidade só para ter a chance de escapar? E, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, mesmo que pareça impossível. Eu sou a vó Alda e hoje minha voz não se cala mais.